No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo com dois dos maiores fiagros que atualmente são negociados na Bolsa de Valores, o Rura 11 e o Vigia 11. Qual deles é melhor? Será que o Rura 11 realmente é melhor do que o Vigia 11? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Então peço aí que você fique até o final para que você possa descobrir isso. Lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Cabe a cada um de vocês se aprofundar sobre cada um deles para ver se eles se encaixam nos seus critérios de investimento. Meu objetivo ao fazer os vídeos é poder ensinar vocês como analisar fundos imobiliários e fiagros, mas escolher investir ou não, isso é uma decisão pessoal de cada um. Antes de falar sobre esses fiagros, só gostaria de dizer um negócio também. Tem hora que eu vejo aí nos comentários alguns falando, esse fundo você tem que investir dessa maneira, tem que investir em fundos de tijolo, papel é ruim, fiagro é muito arriscado. Pessoal, primeiramente a gente tem que saber o seguinte: existem três tipos de investidores: os investidores agressivos, os investidores moderados e os investidores conservadores. Cada um deles investe de uma maneira diferente. O investidor agressivo, ele está disposto a correr maiores riscos para ter uma maior rentabilidade. Ele está errado de investir dessa maneira? Não, é uma escolha dele investir em ativos que são considerados um pouco mais arriscados, porém que trazem uma maior rentabilidade para ele. Então, cada um investe seu dinheiro da maneira que achar melhor. Não existe maneira errada de se investir, existe a sua maneira de investir, beleza? Então, depois desse recado, vamos lá. Primeiramente, eu vou começar aqui analisando o Fiagro Rura 11. Atualmente, ele está sendo negociado aqui a R$10,33. Ele está com dividend yield, que no caso é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, de 13,57%, o que é uma boa rentabilidade. Praticamente aí seguindo a taxa Selic. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 1,40. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, que atualmente o seu valor patrimonial por cota, que no caso seria o seu preço justo, é os R$10,07. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$10,33. Então, no momento, está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo. E podemos ver que ele está sendo negociado 2% mais caro, levando em consideração aqui o seu P sobre VP. Ele é um fiagro que tem um patrimônio aqui de 982 milhões de reais, então quase 1 bilhão de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 73 milhões de reais em caixa disponível aí para que ele possa fazer futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 23 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 1,3 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 14 centavos por cada cota, isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,35%. E ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então, sexta-feira agora será o dia que ele anunciará os seus proventos para o mês de julho. Então, se no próximo mês você já querer receber dividendos do Rura 11, você tem que encerrar a sexta-feira comprado cotas do Rura 11. E aqui embaixo vocês podem ver o seu histórico de pagamentos. Ele é um fiagro que ele tem uma variação até relativamente grande aqui nos seus proventos, porém mais adiante lá no relatório gerencial eu vou mostrar qual o motivo de geralmente ele ter essa variação aqui no valor dos seus proventos. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, agora vamos ver como é que ele investe, vamos entender um pouco melhor sobre esse fiagro. Atualmente, ele tem aqui um objetivo de buscar uma rentabilidade de CDI mais 3 até 3,5%. Então esse é o objetivo dele. Além disso, podemos ver que o Rura 11 ele é um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil, que podem ser insumos agrícolas, produtores rurais ou agroindustriais. E como é que ele funciona? Ele faz investimentos via títulos de crédito privados ligados ao agronegócio, que pode ser CRAs, LCAs, entre outras. Mas como veremos mais adiante lá, praticamente ele só investe em CRAs. Aqui podemos ver o seu histórico dos últimos 6 meses dos proventos pagos, né? Como eu mencionei, ele tem essa variação ali. Tem hora que ele paga 14 centavos, 10 centavos, 11 centavos, 9, 12. Mais adiante eu vou explicar para vocês qual o motivo disso. O Rura 11, ele é um fiagro recente, né? Como nós podemos ver aqui, ele teve início lá no dia 23 de 2 de 2022.
ele é um fiagro do Banco Itaú. Atualmente ele tem uma taxa aqui de administração que corresponde a 1% ao ano. Ele tem também uma taxa de performance que corresponde a 20% sobre o que exceder CDI mais 1%. Um ponto muito interessante, pessoal, desse fiagro é o seguinte: a sua exposição setorial. No caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores? Lembrando que CRAs é como se o RURA 11 ele emprestasse dinheiro para empresas, cooperativas, produtores rurais, financiasse alguma coisa, e esses devedores vão devolver esse dinheiro para o RURA 11 com acréscimo de juros. Então é dessa maneira que o RURA 11 ele ganha dinheiro. E aqui podemos ver que 16% dos seus devedores são empresas do setor de açúcar e etanol. Ele tem aqui também 15%, no caso são produtores rurais de grãos, e ele tem aqui 10% em empresas de revenda agrícola. Então esses são os seus principais devedores, no caso o setor de atuação dos seus principais devedores. Mas um ponto importante é que ele tem aqui vários tipos de setores que ele investe o seu dinheiro. Então isso minimiza risco. Mesmo que ele tenha uma exposição um pouco mais alta nesses 3 primeiros aqui que eu mencionei para vocês, mas ele é bem diversificado. Então ele não investe em empresas de um segmento somente. Ele tem vários segmentos. Já aqui embaixo nós podemos ver a sua exposição por tipos de garantia. No caso, quais as garantias que seus devedores deram ao RURA 11 caso eles não venham a conseguir cumprir com o compromisso mensal de pagar os juros ao RURA 11. Então aqui nós podemos ver todas as garantias que foram dadas por cada um deles. Se destaca aqui a ação fundiciária de terras. No caso, se o devedor não conseguir cumprir com o pagamento ao RURA 11, ele pode assim pagar através de terras. No caso, passar aquela propriedade que seria dele para o fiagro. Então, o fiagro passa a ser dono assim daquelas terras. Descendo aqui, nós podemos ver que no momento ele tem aqui 45 devedores. Então, tem várias empresas, várias cooperativas, vários produtores rurais de segmento diferente. Como eu mencionei, isso minimiza muito o risco. Ele menciona aqui também que 19,6 milhões é o valor médio de cada um devedor. Além disso, o segmento de atuação dos seus devedores corresponde a 15 atividades diferentes. E aqui, pessoal, nós podemos ver os seus ativos, né? Ele vai mencionar aqui o setor de atuação do seu devedor, qual é a região de sua atuação, as garantias que ele deu, como eu mencionei, caso ele não venha conseguir cumprir com o compromisso mensal com o RURA 11, o tipo de ativo, no caso CRA, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, os juros, no caso o pagamento dele é mensal, ele está indexado aqui ao CDI, e aqui nós podemos ver a sua taxa, indexada também ao CDI. No caso, ele tem uma rentabilidade CDI mais 4,38%. E aqui ele mostra qual foi o valor que o RURA 11 ele entregou a esse devedor. E aqui ao lado mostra qual é a porcentagem de patrimônio líquido do RURA 11. Esses 49 milhões que ele emprestou corresponde ao seu patrimônio total. Então, algo muito importante aqui que se analisar no PL, que é o patrimônio líquido, que o RURA 11 ele não tem exposição alta a nenhum desses devedores. Sempre aqui posições pequenas. O máximo que coisa aqui é 5%. Diferente de outros fiagros, por exemplo, que tem aqui devedores com um PL de 20%, 25%. Então, é uma exposição muito alta e um risco também muito alto. Lembra que eu havia mencionado qual o motivo daquela variação no valor dos seus dividendos? Pela seguinte questão, porque tem alguns devedores que pagam de maneira semestral e outros trimestral. Então, por esse motivo que ele tem essa variação. Tem alguns meses que ele realmente vai receber um valor maior e acabará distribuindo um valor maior em dividendos para os seus cotistas. Então aqui vocês podem passar e ver cada um dos ativos que atualmente o RURA 11 ele tem. E são ativos relativamente seguros, né? Podemos ver aqui CDI a 2,4%, CDI a 4%, ao máximo aqui que vocês vão ver 5%. Então são relativamente, eu falo relativamente porque não existe nada na renda variável totalmente seguro, é relativo, porém dificilmente um desses devedores aqui vai estar um calote no RURA 11. Vamos analisar agora, pessoal, o Vigia 11. Atualmente está sendo negociado a R$ 9,49. Seu dividend yield está de 18,89%, então muito mais elevado do que o RURA 11. Nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 1,79. Descendo aqui, nós podemos que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,51, então esse é o seu preço justo, mas como vimos, ele está custando R$ 9,47, então diferença ali de 4 centavos. E aqui seu preço sobre VP, ele menciona que está sendo negociado praticamente no seu preço justo. A diferença é muito mínima. Atualmente ele é um fiagro que tem aqui 821 milhões em patrimônio,
conta com um pouco mais de 27 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 95 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária superior a 4,2 milhões de reais. Seu último dividendo pago, ele está mostrando aqui que foi 14 centavos, mas na verdade foi 13 centavos e meio. Ele anunciou aqui no dia 13. Se eu não me engano, ele sempre anuncia no 9º ou no 8º dia útil de cada mês. E ele realizou o pagamento aqui no dia 20/6. Aqui embaixo nós podemos ver seus valores, seu histórico em dividendos pagos. Nota-se, diferente do Rura 11, que ele não tem muita variação nos seus proventos, Ele tem assim uma estabilidade maior. Vindo aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, podemos ver o seguinte: qual é o objetivo desse Fiagro? Ele tem como objetivo o investimento em certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs. Então, de maneira similar, ele investe ao Rura 11. Atualmente, ele tem aqui uma taxa de administração e gestão que corresponde a 1,15% e uma taxa de performance que corresponde a 10% sobre o que exceder o CDI. Atualmente ele tem aqui 28 ativos CRAs, ele só investe em CRAs e ele tem um valor total investido aqui de 918,8 milhões de reais. Talvez você me questione, sim, Lucas, mas aqui no Status Invest está mostrando que ele tem um patrimônio de 821 milhões de reais. Na verdade, ele tem um patrimônio um pouquinho maior, beirando ali 1 bilhão de reais. É que ele fez recentemente uma subscrição e é muito provável que o site aqui não atualizou esse valor que entrou nele como caixa. Aqui nós podemos ver os CRAs que atualmente o Vigia 11 ele investe. No caso, as empresas que ele emprestou dinheiro, empresas ou cooperativas que ele emprestou para que elas pudessem fazer assim alguma construção ou qualquer outra coisa. Então aqui mostra qual é a empresa, se ela é uma distribuidora ou se era uma cooperativa, como eu mencionei, ou até uma indústria, o valor emprestado em cada um deles, o PL que corresponde a cada um, no caso o patrimônio líquido do Vigia 11 que foi investido naquela empresa, o seu indexador, todos eles aqui são CDI, e a taxa de juros. Caso nós podemos ver que o Vigia 11 ele tem uma taxa um pouquinho maior do que o Rura 11. Geralmente aqui 5, 4,5, tem uns que beiram aqui a 6, como esses três aqui. Então, se levarmos em consideração a questão da rentabilidade, o Vigia 11 ele tem uma rentabilidade maior do que o Rura 11, porém, ele tem alguns riscos maiores por causa da sua taxa de juros, Além disso, os seus dividendos, eles não oscilam bastante, porque vocês podem ver aqui, a questão do pagamento, os pagamentos são mensais, diferente do Rura 11, que tem de uma maneira semestral e trimestral. Um ponto negativo, pessoal, do Vigia 11, que eu critico, apesar de ser cotista dele, eu critico muito, é a sua alta exposição a apenas algumas empresas. Por exemplo, essa daqui, a Bela Agrícola, ele tem alguns CRAs. Ele tem, por exemplo, aqui 206 milhões de reais emprestados para essa distribuidora, que corresponde aqui a um PL de 25,12%. Então, isso é muito arriscado mesmo. Vocês podem ver aqui também, por exemplo, essa Codribar, atualmente praticamente 15% do PL do Vigia 11 está nela. Então, se somarmos apenas essas duas aí, vai dar 40%. Imagine que por acaso essas duas empresas venham a não conseguir cumprir com o compromisso com o Vigia 11. Imagine o impacto que isso terá nos rendimentos do Vigia 11. Então, diferente do Rura 11, que é um Fiagro mais diversificado, ele não tem uma exposição ou um PL alto a nenhum devedor, o Vigia 11 infelizmente é diferente. Ele concentra demais os seus investimentos. E isso sim é um grande risco para um ativo. Descendo aqui, nós podemos ver que atualmente o Vigia 11 ele só investe em CRAs, então todo o seu patrimônio está alocado em CRAs e 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI. Então sua rentabilidade depende diretamente desse índice CDI. Diferente do Rura 11, que tem alguns ativos que estão indexados ao índice IPCA, porém a maioria também é ao CDI. E aqui nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais devedores, 56% são empresas distribuidoras, depois tem aqui cooperativas, indústria. Agora, pessoal, colocando um ao lado do outro, vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor. Em questão de acessibilidade, o Vigia 11 destaca porque você tem que investir um valor menor para você adquirir uma cota dele. Ele está custando bem menos aí do que o Rura 11. Em questão de dividend yield, o Vigia 11 tem pagado uma rentabilidade muito maior, mas devemos levar em consideração o seguinte, que rentabilidade não é tudo, Também devemos focar aí na segurança. Especialmente na segurança e não somente na rentabilidade. Em questão de P sobre VP, preço justo, atualmente o Vigia 11 está sendo negociado no seu preço justo, já o Rura 11 ele está um pouquinho mais caro. Em questão de liquidez, o Vigia 11 ele tem uma liquidez muito melhor do que o Rura 11, porém a liquidez do Rura 11 é muito boa. Em questão de patrimônio, o Rura 11 ele tem um patrimônio maior
do que o Vigia 11. Em questão de caixa, o Rural 11 ele também tem um caixa maior, então ele tem aí mais poder de compra, mais poder de investimento. Em questão de cotistas, o Vigia 11 destaca com um número bem maior do que o Rural 11. Aqui mostra suas gestoras, são duas gestoras boas. Correspondente à taxa de administração, podemos ver que o Rural 11 ele tem uma taxa menor, porém já com respeito à taxa de performance, podemos ver que o Rural 11 ele cobra um valor maior do que o Vigia 11, o que já é um ponto negativo aqui do Rural 11. Então, em pormenores, pessoal, qual deles, na sua opinião, tem se desempenhado melhor? Então, podemos ver que em questão de rentabilidade, em questão de acessibilidade, até em questão de taxa, o Vigia 11 ele está melhor. Mas como eu mencionei, o Vigia 11 ele é bem mais arriscado do que o Rural 11. O Rural 11 você tem assim uma maior segurança do que o Vigia 11, porque é muito difícil ele receber um calote, e mesmo que ele venha a receber um calote, a sua exposição aos devedores é limitada. Ele não tem uma exposição muito alta a nenhum devedor. Diferente do Vigia 11, como eu mencionei, que apenas em um devedor ele tem uma exposição de 25% do seu PL. Tem pessoas que não ligam para isso, beleza? Cada um investe seu dinheiro da maneira que achar melhor. Porém, quem investe no Vigia 11 tem que ter ciência nesse risco aí. Eu mesmo, ao começar a investir nele, eu tinha total ciência. Então, você sempre tem que estudar para você saber na onde é que você está colocando o seu dinheiro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário que ajuda bastante. E até o próximo vídeo.